Voltamos neste espaço dedicado ao conhecimento, ao saber, e neste vídeo eu irei falar sobre a imagem e semelhança de Deus. O que é isso, né? Muitas pessoas, religiões, principalmente o cristianismo, ele vai dizer o seguinte, que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas de que maneira isso se dá? O que significa ser a imagem e semelhança de Deus? Será que, ao falar que somos a imagem e semelhança de Deus, nós estamos dizendo que Deus, ele tem uma cabeça, tem dois braços, tem dois olhos, tem duas pernas, e a forma humana que nós temos é a mesma forma que Deus tem? Nós vamos ver sobre isso neste momento. Então, primeiro, conceituando Deus. Deus, a palavra Deus, ou o significado Deus, ele significa que é um ser que está acima de todas as coisas, o Criador do universo, um ser absoluto, incontestável e perfeito. Então, quando eu falo Deus, existem algumas maneiras de se dizer um Deus com D minúsculo, que é aquele Deus que é genérico, né? Aquele Deus que as religiões conhecem, ensinam ou acreditam. Mas o Deus com D maiúsculo é um Deus específico. No caso da tradição judaico-cristã, por exemplo, quando se fala Deus, está se falando com D maiúsculo, porque está se direcionando este conceito a um ser específico. No caso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, não os deuses com D minúsculo das civilizações em suas voltas. Então, na tradição judaico-cristã, Deus é o Deus de Israel, é o Deus criador de todas as coisas, por isso se utiliza com o D maiúsculo. Então, no livro de Gênesis, capítulo 1, 26 e 27, fala sobre a criação do homem, né? Que quando Deus criou o homem, ele fala, criar o homem sobre a imagem e semelhança. Então, os eruditos, os estudiosos e os tradutores do hebraico, ele vai dizer o seguinte, quando Deus fala a nossa imagem, ele vai usar a palavra Bessalmeno, que significa a nossa imagem. E Kidmeno vai dizer conforme a nossa semelhança. Então Deus vai dizer assim, que vai criar o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. A nossa imagem conforme a nossa semelhança. Esse é o termo utilizado em hebraico para dizer que Deus criou o homem à sua imagem e à semelhança dele. Então o texto passa a ter o seguinte significado: como nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Essa é a tradução correta. Conforme como nós criamos o homem como a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então, vocês estão vendo aqui que ele diz no plural, a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Isso seria um plural majestático, não seria o significado de vários deuses ou de muitos deuses, mas um Deus na plenitude, um Deus em potência, um Deus majestoso. Então é um plural que pode ser considerado um plural majestático para se falar em Deus. Então o homem, de acordo com a tradução e de acordo com os eruditos, o homem não está, mas é a imagem de Deus. Então vamos lá, falando um pouquinho sobre o propósito da criação do homem, para que nós possamos entender melhor o que significa ser a imagem e semelhança de Deus. Então, quando Deus criou o homem, teologicamente falando, criou para representar. Por quê? Ali no livro de Gênesis vai dizer que Deus deu autoridade e autonomia para o homem para dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então esse dominar significa representar, para que o homem seja representante de Deus em toda a criação do Criador, no caso Deus.
Ao dizer que o homem é a sua imagem e a sua semelhança, nós temos que ter alguns conhecimentos. Existem alguns atributos em Deus que são chamados atributos incomunicáveis, que são aqueles atributos que Deus tem, mas não compartilha com ninguém. Por exemplo, a eternidade. A eternidade, de acordo com os atributos incomunicáveis de Deus, só a Deus pertence. Não existe nada além de Deus que seja eterno e que não precise de força nenhuma para o manter eterno. Só Deus tem. Outro atributo incomunicável de Deus, a imutabilidade. Deus não muda, porque se ele mudasse, ele não seria Deus. Então, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, a imutabilidade é uma dos atributos de Deus. A sua onipresença. Deus está em todos os lugares, em todos os momentos. A sua onisciência. Sabe de tudo, nada fica oculto a ele. E onisciência, onipresença e onipotência. Ou seja, todo o poder pertence a ele e ele é autossuficiente para tudo. Então, os atributos incomunicáveis de Deus são esses: a sua onisciência, sabe todas as coisas; onipresença, está em todos os lugares e conhece todas as coisas; e onipotência, o Todo-Poderoso. Então, somente Deus tem. Isso ele não divide com ninguém. Então, não são pelos atributos incomunicáveis que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus naquilo que nós podemos considerar de atributos comunicáveis de Deus. Então, tem atributos que Deus tem e que ele permitiu que nós tivéssemos, como, por exemplo, o amor. O amor de Deus é o amor perfeito. O nosso não é perfeito, mas nós amamos. O conhecimento, apesar do nosso conhecimento não chegar nem à unha do que seja o conhecimento de Deus, nós temos algum tipo de conhecimento. O homem é um ser criativo, o homem é um ser que conhece, o homem é um ser que inventa. A misericórdia. A misericórdia, ela é um atributo de Deus, mas nós também temos. Nós temos dó, nós temos piedade, nós gostamos muitas vezes de ajudar o semelhante. A justiça. A justiça de Deus é perfeita, a nossa não. Mas nós temos uma noção, nós temos um conceito do que é ser justo. Então, quando nós falamos que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, é pelos atributos comunicáveis, aqueles atributos que Deus tem e que ele permitiu que nós tivéssemos também. É isso que nos faz sermos a imagem e semelhança de Deus. Os atributos incomunicáveis são aqueles que só Deus tem e ele não divide com ninguém. É o que faz com que ele seja Deus, é o que faz com que ele seja todo-poderoso, submetendo todas as coisas a si e não sendo submetido por nada e nem por ninguém. Já os atributos comunicáveis são algumas qualidades que Deus permitiu que nós tivéssemos: o amor, a justiça, a piedade, a criação, a inventabilidade. E outro detalhe, sua relação com o tempo. Deus, ele está em todos os momentos, em todos os lugares, tanto no passado, quanto no presente e quanto no futuro. Isso também é um dos atributos incomunicáveis de Deus. Todo o poder, a presença em todos os momentos, tanto no passado, quanto no presente, quanto no futuro, e sendo um ser que não se submete a nada e nem a ninguém. Eu termino aqui este vídeo e quero agradecê-los por nos assistir. Até breve, eu voltarei com mais vídeos para vocês. Até mais!